Olá, sejam bem-vindos ao programa Momento Zen. Sempre é para nós um momento de alegria, um momento abençoado contar com a sua audiência. Quando éramos criança, provavelmente desenhávamos muito, pintávamos muito, fazíamos bonecos de argila, bonecos de gesso, e com o tempo, com a idade adulta, deixamos de lado isso que é tão importante, a criatividade. A nossa personalidade, o nosso ser, ele é criativo. E muitas vezes, por uma crítica exterior, alguém que disse, por exemplo, que não desenhamos bem, nós deixamos de lado essa arte que é criar alguma coisa. Podemos talvez a partir de hoje, essa semana, esse mês, durante toda a nossa vida, trazermos de volta elementos criativos para o nosso dia a dia. E com certeza iremos perceber que criar algo é se assemelhar à própria existência que está sempre criando. E a partir disso, certamente encontraremos um caminho de felicidade. Aproveitando esse tema inicial, a criatividade, na primeira parte desse programa vamos falar sobre um método novo, um método criativo de se utilizar esparadrapos para um trabalho de cura, para um trabalho terapêutico. E quem vai estar conversando conosco é o fisioterapeuta Tô, e conosco porque a Diana hoje estará junto comigo fazendo as perguntas para que vocês possam conhecer tudo sobre essa terapia tão criativa. Seja bem-vinda, Diana. Tudo bom, Seja Otávio? bem-vindo, Seja bem-vindo. terapeuta. Olá, tudo bom, Otávio? Tudo bom, Diana? Tudo bom. Então, você é fisioterapeuta. Fala um pouquinho da sua história antes de falar dos esparadrapos. Isso, eu sou fisioterapeuta, então sou formado já... Agora eu vou entregar a minha idade. Não tem Eu sou problema. formado mais ou menos há uns 16 anos. 16 anos, é isso mesmo. Então eu sou um fisioterapeuta, né? E tenho também formação de medicina tradicional chinesa por Los Angeles. E tenho também contato com a China, né? Fiz um curso de acupuntura na China. Então minha formação é essa. E esse método que você criou, qual é o nome dele? Chama reprogramação músculo-articular. As pessoas conhecem mais por RMA, que é uma técnica de adesivos, né? Uma técnica de colocação de adesivos sem nenhum tipo de medicamento para correção do sistema musculoesquelético. Interessante. Agora, Diana, você que conhece tanto de terapia, eu queria que você compartilhasse algumas perguntas para os telespectadores conhecerem também, na visão de dois terapeutas, o que é. Eu gostaria de saber, Tô, quando surgiu essa técnica? Como que surgiu? Como que vocês começaram a desenvolver essa técnica? Tá certo. Então tem 12 anos que a gente estava sentindo falta de alguma coisa diferente, né? Foi aí que a gente foi começar a pesquisar várias técnicas no Oriente. E aí surgiu pra gente essa ideia do esparadrapo. Existem diversas técnicas de esparadrapo lá no Oriente. Inclusive na China, nas Olimpíadas agora em julho, a gente viu, né, alguns atletas se utilizando de esparadrapos coloridos, uma coisa bem bonita e eficiente, né? Então essa técnica que a gente viu nas Olimpíadas chama kinesiotape. Esse kinesiotape é o pai de todas as terapias de esparadrapo, né? Então todas nasceram dessa técnica que chama kinesiotape. Né? E é similar com a spiral tape? Porque existe uma outra metodologia que se chama spiral tape. É O similar? que seria similar é que essa técnica também se utiliza de esparadrapos, mas a filosofia é um pouquinho diferente. Né? Então o que a gente fez? A gente fez essa vasta pesquisa de diversas técnicas, né? E a gente trouxe de cada técnica o que seria mais essencial, né? E formamos através da nossa criatividade, através da nossa, do nosso conhecimento. Eu falo nosso porque sou eu e meu sócio, o Ricardo, né? Meu sócio, meu grande amigo. Então a gente, através da nossa experiência com medicina tradicional chinesa, né? E com biomecânica, a gente conseguiu formatar o que a gente chama hoje de reprogramação musculoarticular. E o que seria kinésio? Kinésio seria movimento, Certo. seria esparadrapo, né? Tape para movimento, né? Seria para a correção do movimento. Então o kinésio é movimento. Porque você estava mostrando para nós, antes do início do programa, mostrando na Diana, alguns movimentos de correção postural. Correto. Com os esparadrapos. E kinésio muitas vezes nos lembra uma correção também, ou um conhecimento corporal. O interessante é o seguinte, Otávio, as pessoas têm a falsa ideia de que o esparadrapo serve para alívio de dor apenas. E na realidade o RMA não trata dessa forma o paciente, né? Então o que a gente faz? A gente faz uma correção do sistema. Porque se tem uma dor, é porque aquele sistema está em desequilíbrio. Então não adianta simplesmente colocar o esparadrapo em cima de dor e aliviar a dor. A gente tem que corrigir a causa do problema. Vou citar um exemplo muito simples, né, para todo mundo entender.
Vamos fazer de conta que eu tive um entorse de tornozelo. Se eu tive esse entorse de tornozelo, o meu sistema nervoso central, ele capta essa informação e ele tenta manter a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do nosso sistema. Ele tenta de todas as maneiras, né, através de mecanismos de defesa, manter o nosso sistema equilibrado. De que forma? Se eu sofro entorse, todo mundo vai concordar comigo que vai acontecer o quê? Eu vou começar a mancar. O que é o mancar? Eu vou estar substituindo aquela musculatura que está lesionada por outras saudáveis. Né? Essas outras saudáveis, elas vão aumentar o tônus dela. O que seria o tônus? Seria o estado de tensão natural. Ela vai aumentar esse tônus, vai tensionar. Muito bem, se eu não quiser tratar esse entorse de tornozelo, depois de 3 semanas, mais ou menos, a dor ela vai embora, ela é aliviada, com o próprio tempo. E a gente tem a falsa ideia de, pelo alívio da dor, né, a gente tem a falsa ideia de estar curado. Engana-se quem pensa dessa forma. Por quê? Porque o nosso sistema ele cria uma memória. Tá? Então eu tive esse entorse. Se eu não tratar, depois de 3 semanas eu não tenho dor. Mas ali, a tensão, lembra que eu falei que a tensão, que as musculaturas substituem outras, né, lesionadas? Então essa tensão ela permanece. O nosso corpo cria essa memória. Né? Então tudo bem, ótimo, não estou sem dor nenhuma, mas tem essa memória no meu sistema. Depois de 2 meses, mais ou menos, pode estourar uma dor lombar em mim. Do nada. Mas só até acrescentando a isso, toda a medicina chinesa tem essa preocupação, né, de o seu trabalho também, de não cuidar só do sintoma, né, de buscar a origem. Buscar a origem do problema. Então, como eu estou contando, às vezes tem uma dor lombar e não sabe de onde. E aí, nos tratamentos convencionais, o foco é a dor. Normalmente o foco é a dor, vamos trabalhar só na dor. Né? Então, nesse caso, né, por causa dessa memória que existiu, existe uma tensão, um desequilíbrio do sistema. O que o método RMA faz? A gente faz uma avaliação, descobre onde começou, por onde passou e aonde terminou o desequilíbrio. E a gente vai justamente trabalhar a causa, né, do problema, sanando assim os sintomas que vierem por consequência desse desequilíbrio. Então sempre a gente vai através da dor. Então localiza-se as dores que estão migrando pelo corpo, ou pode ser casos de lesões específicas, má postura. Sempre se checa a dor primeiro, ou não? Não, na realidade não se checa a dor. A gente no método RMA não está muito incomodado com a dor, né? A gente vai checar o desequilíbrio do sistema. Tá. Né? Então, no caso de uma lombalgia devido a um entorse de tornozelo tardio, né? Uma coisa que ficou um tempo lá, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir toda aquela cadeia muscular ou articular, né? Porque nós temos cadeias, né? Estamos com, por exemplo, musculaturas interligadas a outras musculaturas ou articulações interligadas a outras articulações. É um sistema. Né? Então, a gente tem que buscar qual o sistema que está em desequilíbrio. É o articular ou o muscular? E corrigir esse sistema. Na realidade, a dor para a gente não se incomoda tanto. A gente se incomoda aonde está a causa. E vamos colocar na causa. E você poderia mostrar alguma... Primeiro, você trouxe aqui, claro. Posso estar mostrando, lógico. Trouxe o esparadrapo, né? Esse esparadrapo chama célula programadora, tá certo? É um esparadrapo que a gente desenvolveu aqui no Brasil, uma criação nossa aqui do Brasil. Nenhuma parte do mundo existe esse formato de esparadrapo, né? E é um formato de esparadrapo que tem a autorização do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Certo. Né? Bem interessante que o Ministério da Saúde compreendeu o sistema, né? E autorizou a utilização desse esparadrapo com fins terapêuticos. Né? E deixa eu perguntar, e tem algum medicamento nesse esparadrapo ou é apenas um esparadrapo? Não tem medicamento nenhum. Né? O que interessa aqui, o que faz a técnica funcionar é o formato do esparadrapo, a direção que a gente vai colocar esse esparadrapo e o ponto. É isso que faz o método funcionar. Né? E o interessante é assim, que eu estava falando de alívio de dor. Né? As pessoas têm a falsa ideia de que o esparadrapo alivia a dor. Mas o esparadrapo não alivia a dor. O esparadrapo ele corrige o sistema. Né? Então o paciente chega para a gente como se ele fosse uma balancinha em desequilíbrio. Olha que interessante. Vamos fazer de conta que uma pessoa chega com uma dor lombar para mim. Então eu vou lá, faço 1, 2, 3, 4 sessões. E ele fica sem sintoma, assintomático. Tá certo? Se eu colocar o esparadrapo e esse esparadrapo ficar tempo demais, a balancinha, que era isso aqui, né, ela corrige. A pessoa fala, olha, não estou sentindo mais nada. Se ficar tempo demais, vai desequilibrar para um outro lado. E o paciente, o que pode acontecer com o paciente? Pode surgir uma dor nova ou a mesma dor pode retornar. Né? Então basta se tirar, né, o esparadrapo, tirar a cola do esparadrapo para acessar o estímulo e normalizar novamente. Né? Então eu não posso falar que